Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 817. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da quarta-feira, 19 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, ou Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, serelepe e saltitante e descansado, né, Tanguy? Atendendo a pedidos aqui, incluímos aí mais algumas classificações para o professor Bagdadi. E também temos aqui Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Tudo bem. Ô, Daniel Souza, você viu que fizeram uma armadilha para você e você conseguiu escapar da armadilha, né? Falando para colocar mais dois adjetivos para mim, certos de que você ia se embananar, porque não é o ritmo que você está acostumado. Mas você tá malandro agora, Daniel Souza. Você escapa do take 2, de uma forma inacreditável. Foi desafiado e vencido. É o que eu tenho a dizer. Perfeito, Daniel Souza. Excelente, cara. Meus parabéns. Você hoje manteve aí, a linearidade no tudo que você estava falando. Deixo aqui, Daniel Souza, as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha nessa live no YouTube, né? Um bando de cobras aqui no YouTube tentando fazer a gente errar o tempo todo. Mas a gente ama mesmo assim. Fica aqui as boas-vindas. E deixo também um abraço, né, as boas-vindas para o pessoal que nos acompanha pelo podcast para esse bate-papo 817. Daniel, como primeira pauta, a gente tem a continuação daquilo que a gente falava ontem, que é o fim do cessar-fogo na faixa de Gaza. Nós já tivemos 2 dias de bombardeios intensos sobre a faixa de Gaza. As informações que a gente tem, Daniel, é que no total dos 2 dias, mais de 400 palestinos morreram nesses ataques aéreos. Mas hoje, Daniel, a gente teve mais uma continuidade, né? A gente teve mais um capítulo dessa nova ofensiva israelense, que foi a volta das ações por terra. Então, mais uma vez, Daniel, tivemos tanques, soldados israelenses entrando na faixa de Gaza, fazendo, portanto, mais uma operação. Aparentemente, a operação de hoje tem por objetivo criar uma separação entre as regiões norte e sul da faixa de Gaza. Ali você tem o chamado corredor Netzarim, que corta a faixa de Gaza no sentido leste-oeste. Então, com isso, você separa a faixa de Gaza entre a parte norte e a parte sul. O objetivo, portanto, é garantir que as forças israelenses elas tenham como se locomover sem serem interrompidas, né? Então, saindo de Israel, entrando na faixa de Gaza, elas teriam um corredor ali entre a parte norte e a parte sul para poder se locomover. O Hamas, Daniel, disse que o ataque é uma violação gravíssima ao acordo de cessar-fogo e chamou os mediadores à responsabilidade. Basicamente está falando, Estados Unidos, Catar e Egito têm que fazer alguma coisa. E, naturalmente, Daniel, como já era de se esperar, os Estados Unidos deram apoio a Israel muito maior do que vinham dando até o ano passado, né? Até, na verdade, após Donald Trump. Trump assumiu em 20 de janeiro desse ano agora. Biden era muito crítico a Israel, é aliado, sempre foi, claro que sim, mas sempre foi muito mais crítico. Os Estados Unidos, no entanto, sustentaram que a retomada do conflito é culpa do Hamas e que a proposta norte-americana segue na mesa. Só para lembrar, a proposta norte-americana é a extensão do cessar-fogo, na verdade agora a retomada do cessar-fogo, que poderia ser mantido por mais 50 dias com a libertação de metade dos reféns. Estima-se, Daniel, que nesse momento haja 59 reféns na faixa de Gaza, sendo destes 24 ainda vivos. Então, uma boa parte deles são corpos, né, que têm que ser devolvidos para Israel, mas a proposta norte-americana, a proposta foi levada pelos Estados Unidos para os palestinos, para o Hamas, é essa, uma extensão do cessar-fogo por 50 dias com a libertação de metade dos reféns. A gente teve mais uma coisa que aumentou bastante a pressão e a tensão ali, Daniel, que além da quantidade de mortos palestinos, a gente ainda teve um ataque israelense que atingiu instalações da ONU. Então a ONU disse que 5 funcionários da ONU foram atingidos e que um deles morreu nos bombardeios aéreos e sugeriu que Israel sabia muito bem que aquele complexo era utilizado pela ONU. Não dá para saber se foi por engano, se foi algo com a intenção de atingir de fato
aquelas instalações. A gente sabe que as relações entre Israel e a ONU são muito ruins ao longo dos últimos tempos, mas o fato é que a gente tem uma situação, Daniel, que volta basicamente para o estágio que a gente tinha até o dia 19 de janeiro, Daniel, um ataque de grandes proporções. Aliás, a gente teve o ministro da Defesa de Israel, que é o Israel Katz, dizendo que se os reféns não forem libertados, Israel vai agir com força ainda não vista. E isso levou à pressão também em Israel. A gente sabe, Daniel, que o governo israelense era muito pressionado, principalmente por familiares, né, de reféns, a fazer um cessar-fogo que fosse prolongado, que fosse sólido, né, a negociar de fato a paz. E agora, nesse momento, Daniel, você tem um grupo de familiares de reféns que acusam Netanyahu de usar a guerra para fins políticos. A gente voltou a ter, portanto, manifestações importantes em Israel contra o Netanyahu. Basicamente, Daniel, você diminui muito a chance dos 24 reféns vivos voltarem para casa, né? A partir do momento que você tem a volta de um conflito como esse. A gente teve manifestações de crítica a Israel, por parte de Catar, Egito, Jordânia, França, Alemanha, além de outros, pressionando Israel a voltar para a mesa de negociações, pressionando o Hamas a aceitar os termos de novas negociações, não precisa aceitar essa proposta, mas pelo menos negociar para ver se o conflito para. Mas o fato, Daniel, é que Israel, inclusive, já sobrevoou com aviões tanto a parte norte quanto a parte sul de Gaza, lançando panfletos e dizendo, Daniel, mais uma vez, para os palestinos deixarem as suas casas. A gente tem uma faixa de Gaza que está completamente arrasada, Daniel. Você tem muitos, mas muitos prédios residenciais que estão no chão. As pessoas estão voltando para as casas para tentar reconstruir sua vida e mais uma vez vão ter que sair. E a pergunta é, sair para onde, né? Essa é sempre uma questão, mas o fato, Daniel, é que a gente não tem muito um horizonte próximo no qual esse conflito termine tão cedo, Daniel. E esse ponto que você trouxe, Tanguy, nós chegamos a destacar no episódio do Petit Jornal de ontem, porque efetivamente você coloca a vida dos reféns em risco. É uma crítica absolutamente legítima que as famílias podem fazer, a percepção de que a vida dos reféns não é uma prioridade para o governo do Netanyahu, além também de uma percepção de um objetivo político no alongamento da guerra, um objetivo na manutenção do poder do Netanyahu. Claro, você estabelece uma meta que é destruir completamente o Hamas, a guerra não acaba enquanto eu não destruir completamente o Hamas, e você continua, e dessa maneira o Netanyahu vai permanecendo no poder e também você vai tendo aí o adiamento numa abertura de investigações sobre as falhas que aconteceram naqueles ataques terroristas em outubro de 2023. E o Netanyahu, com isso, vai sobrevivendo, né, Tanguy? É sobre isso, é sobre o poder no final das contas. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu queria destacar que hoje o INDEC, que é o IBGE da Argentina, divulgou o PIB de 2024 e acabou surpreendendo positivamente. Quer dizer, a economia argentina, o PIB argentino, encolheu apenas entre aspas, 1,7%. O apenas é porque num determinado momento chegou-se a esperar que a economia argentina poderia encolher 4%, 5%, e isso acabou não se confirmando. E não se confirmou porque a economia argentina apresentou uma recuperação no final do ano passado, e essa recuperação acabou fazendo com que o PIB de 2024 tivesse um resultado um pouco melhor, né? Uma contração menos intensa, uma contração de 1,7%. Chama a atenção porque quando você decompõe o PIB, o consumo das famílias caiu 4,2% em 2024, os gastos do governo caíram 3,2%, a formação bruta de capital fixo, que é um investimento fundamentalmente, caiu 17,4%, mas as exportações cresceram 23,2%. Quer dizer, as exportações salvaram a Argentina num certo sentido. A gente está falando de uma Argentina que já tem 15 superávites mensais consecutivos em sua balança comercial. Agora, ao mesmo tempo que tem essa boa notícia, o Javier Milei está sob pressão.
Aliás, existem muitas dúvidas em torno do novo acordo junto ao Fundo Monetário Internacional. As dúvidas em relação a esse acordo têm levado a uma corrida ao dólar na Argentina. Claro, diante de um ambiente de incerteza, os argentinos acabam comprando dólares. O dólar, no paralelo, na Argentina tem subido e isso acaba sendo algo que chama a atenção. Só nessa semana, a autoridade monetária argentina, o Banco Central argentino, vendeu mais de 500 milhões de dólares na tentativa de conter a escalada da moeda americana. E isso é muito perigoso para o Milei, porque caso o câmbio naufrague, aí acabou. Aí é game over, porque a inflação volta. Se você tiver uma explosão do dólar, a inflação volta e você volta a desorganizar a economia argentina. E isso acaba diminuindo bastante o horizonte de poder dele, as expectativas de poder dele. Então, ele está apostando tudo nesse novo acordo com o Fundo Monetário Internacional para recompor as reservas internacionais da Argentina, para que ele consiga avançar em algum tipo de flexibilização do controle cambial, dando liberdade aos argentinos para comprar dólares e não terem que recorrer ao mercado paralelo como tem acontecido, e também avançar em algum tipo de dolarização que foi uma promessa de campanha dele. Enfim, a gente está falando de um momento chave na Argentina, onde o Milei nesse ano de 2025 pode decolar ou pode afundar, de acordo com o que acontecer fundamentalmente no grande calcanhar de Aquiles da economia argentina, que são as contas externas, essa dificuldade que a Argentina tem de gerar dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos, o que leva o país a recorrentemente pegar esses dólares que faltam no Fundo Monetário Internacional para ter ali uma normalidade nas relações do país com o setor externo. E quando a gente fala sobre a Argentina, Daniel, uma coisa que é importante a gente ter noção aqui do Brasil é que é um país muito importante economicamente para a gente. A gente está falando sobre um país que é o terceiro maior parceiro comercial, é um parceiro fundamental no Mercosul, ou seja, o que acontece na Argentina mexe muito com a gente. É um país para o qual a gente consegue exportar, né? O Brasil consegue exportar produtos manufaturados, de quem o Brasil compra produtos manufaturados. Então, naturalmente, olhar para a Argentina, Daniel, é sempre também olhar um pouco para a economia brasileira, né? Uma Argentina bem sempre melhora também as perspectivas brasileiras. E aí, Daniel, é sempre importante lembrar que tudo isso que a gente fala aqui no Petit Jornal, aquilo que a gente descreve como momento econômico e tudo, isso mexe com o ambiente de negócio no Brasil, isso mexe com investimentos. E se você que está nos ouvindo quer saber como é que você usa essas informações para os seus investimentos, não sou eu, não é o Daniel, que vamos te dizer qual é exatamente o caminho. Nós indicamos a Rio Claro Investimentos. São nossos parceiros há bastante tempo, aliás, nossos primeiros patrocinadores. Fica aqui o nosso abraço para o pessoal da Rio Claro. Eu sou cliente da Rio Claro e eu vejo como eles tratam com cuidado, Daniel, com carinho, tudo aquilo que acontece internacionalmente para conseguir fazer uma boa carteira de investimentos para os seus clientes. É sempre pensando no longo prazo, Daniel, sempre pensando na segurança, no crescimento do patrimônio, sem conflito de interesses. O link está na descrição desse episódio aqui. Clica lá, conversa com o pessoal da Rio Claro, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Lembrando que a Rio Claro é uma gestora de investimentos credenciada junto à CVM como administradora de carteiras. Eles prestam um serviço completo de administração de carteiras de investimentos e consultoria financeira ampla em todas as áreas da vida financeira para pessoas físicas, grupos familiares e empresas. Destaco também, Tanguy, que a Rio Claro não é vinculada a nenhuma corretora ou instituição financeira. Eles têm como pilar de trabalho a isenção de conflito de interesses. A Rio Claro é uma empresa completamente independente e não recebe comissões de nenhuma corretora ou banco. Dessa forma, eles têm liberdade para fazer apenas o que é melhor para o cliente. Esse é o único objetivo da Rio Claro Investimentos. Link no descritivo, tenho certeza que os nossos amigos vão gostar demais do trabalho da Rio Claro. Fica a nossa recomendação, porque é uma maneira de você ter aí gestores profissionais cuidando do seu patrimônio. Daniel Souza, eu quero falar de um país em crise, né? Falando sobre a Argentina, para outro país que vem vendo uma crise econômica também antiga, que é a Turquia. E a crise na Turquia também está na política de forma muito séria. Só para a gente trazer aqui um pano de fundo, Daniel, para a gente poder chegar no tema de hoje. O atual presidente da Turquia está no poder há 22 anos, né? Recep Tayyip Erdogan,
Ele está no poder há 22 anos, entre primeiro-ministro e presidente, não importa. Ele sempre, né, ao longo desses 22 anos, foi o homem forte do país, mas vive um momento de uma certa fragilidade na política interna, Daniel, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, nas eleições regionais pelas quais a Turquia passou no ano passado. E o governo levou uma lavada, Daniel. Perdeu em muitas cidades importantes, perdeu inclusive em locais que são reduto do Erdogan. São locais que o Erdogan sempre contava ali em ter prefeitos, né, em ter, portanto, um certo poder local. E nas eleições do ano passado isso não aconteceu, o que traz um prenúncio muito complicado para o governo para as próximas eleições presidenciais. Acontecem somente em 2028, eu sei que não é para já, mas de qualquer maneira, Daniel, a oposição ela começou a se organizar, ela ficou animada com o resultado das eleições locais do ano passado e a expectativa era eleger o novo presidente do principal partido da oposição, que é o Partido Popular Republicano, que atende pelas siglas de CHP. E as eleições, Daniel, as eleições primárias, né, para eleger o novo líder, aconteceriam no próximo domingo, agora no dia 23 de março. E o nome que estava praticamente eleito, Daniel, era o nome que é um consenso nesse partido, é um consenso na oposição, é o atual prefeito de Istambul, que é o Ekrem İmamoğlu. Ele é um nome muito forte na política turca e está sendo visto já como o cara que vai bater de frente com o Erdogan lá na frente. Mas você sabe, né, Daniel Souza, que o mundo é imprevisível e encontraram, Daniel, uma série de acusações contra o Ekrem İmamoğlu. Ele foi preso, Daniel. Você acredita que ele foi preso? Foi preso? Cara. Prenderam o prefeito de Istambul? Assim, Daniel, eu acho que tem que fazer uma análise, né? Tem que chamar um Freud aí, porque você se lembra que Erdogan, antes de se lançar na política nacional... Foi prefeito de Istambul. E foi preso. E foi preso porque leu ali versículos bíblicos e tal, leu parte do Corão, obviamente, né, do Corão. Isso é proibido, né? A gente tem um Estado secular. Então ele foi preso por conta disso. Então agora foi ele que foi lá, né? Na verdade a justiça turca foi lá e prendeu Ekrem İmamoğlu. As acusações, Daniel, contra ele são de corrupção e de apoio ao PKK. PKK é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, é considerado um grupo terrorista por parte do governo turco e, portanto, ele foi preso. Naturalmente, Daniel, isso está sendo visto na Turquia como golpe. É simples assim, é apenas um golpe. Aliás, a oposição ela tentou se mobilizar para fazer uma manifestação e não foi possível, né? O local onde as manifestações tradicionalmente acontecem na Turquia é a Praça Taksim. A Praça Taksim, nos últimos dias, esteve completamente cercada pelas forças de segurança. Ninguém vai se manifestar. Inclusive, a Turquia restringiu o acesso a várias redes sociais, como X, YouTube, Instagram, TikTok, tudo bloqueado por bastante tempo ao longo dos últimos dias. Tudo no momento no qual, portanto, o governo naturalmente não quer deixar que o principal líder da oposição se fortaleça. Como se isso já não fosse suficiente, Daniel, existe um pré-requisito para você se tornar presidente da Turquia, que é você ter ensino superior. No Brasil não tem isso, mas na Turquia tem. Você tem que ter ensino superior. Pois bem, Daniel, a Universidade de Istambul, onde se formou, ou teoricamente teria se formado, Ekrem İmamoğlu, cassou o diploma dele. Mas tem um bom motivo. Deve ter um bom motivo, tá aqui. Tem, Daniel, tem um bom motivo, né? O motivo ele se transferiu de uma universidade privada do norte do Chipre para a Faculdade de Administração de Empresas da Universidade de Istambul faz pouco tempo, tá, Daniel? Então ele vira agora, porque faz pouco tempo, ele se transferiu no ano de 1990. Mas devia ser um processo muito complexo, naturalmente, né, Daniel? E aí demorou esse tempo todo e tudo, e agora a universidade disse que encontrou irregularidades na transferência de Ekrem İmamoğlu, um jovem Ekrem İmamoğlu, e disse que, olha, peguei aqui o processo de 1990 e sinto muito, o seu diploma está anulado. Com o diploma anulado, Daniel, dá para ser presidente? Não dá para ser presidente, puxa vida. Então, Daniel, acho que vai ter que ficar o Erdogan mesmo, né? Vai acabar ganhando as eleições de 2028. De novo, Daniel, isso aqui é uma farsa, né? Mas o fato é que isso está sendo visto como golpe de Estado. A Bolsa de Istambul caiu 5%, a lira turca desvalorizou, o que não é pouca coisa quando a gente pega um país que está em crise há tanto tempo, Daniel. Aliás, a Turquia vem enfrentando dificuldade na economia já há um bom
tempo mesmo, inclusive questões relacionadas à desvalorização da moeda e também a processo inflacionário. A inflação na Turquia tem estado em patamares bem fortes e a Turquia se tornou até um pouco referência no cenário internacional de um país que estava relativamente organizado do ponto de vista econômico e que se desorganizou muito rapidamente por conta de questões políticas, de interferência política na economia. Só mais um detalhe, Daniel, que me chamou muita atenção quando a gente fala sobre esse caso todo. No meio disso tudo, o governo ainda proibiu qualquer tipo de coletiva de imprensa e qualquer tipo de reunião. Daniel, vai ter uma primária da oposição no dia 23 agora de março, domingo. Isso significa que a oposição não sabe nem se vai conseguir fazer a primária, pelo fato de que o governo estabeleceu que não pode ter sequer reunião coletiva de imprensa, nada disso pode acontecer. Então, assim, me parece que o governo do Erdogan, inclusive, ele desistiu até mesmo de disfarçar, né? Tá pegando ali uma tese jurídica qualquer, corrupção, que também não está comprovado, mas o fato é que ele está preso e ele não é o único prefeito da oposição que foi para a jaula, Daniel. Você tem outros prefeitos importantes da oposição que já foram presos recentemente também, basicamente eliminando todo mundo que está ali no primeiro escalão da oposição, Daniel. Tanguy, a gente sabe que a Europa está com vácuo de liderança, né? O governo alemão não consegue nem se organizar internamente, imagina projetar uma liderança europeia como no passado. Macron também, muito fragilizado domesticamente, tem muita dificuldade de projetar uma liderança europeia. Então, existe um vácuo, existe um espaço. Quem aproveita esse espaço, ou está tentando aproveitar esse espaço, porque afinal pacificou a situação política interna, não tem maiores problemas internamente. Sim, ela, Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, que fica aqui o registro que conseguiu a proeza de estabilizar politicamente a Itália. Ela consegue, inclusive, ter uma liderança muito forte sobre outros membros da sua coalizão, consegue ter uma ascendência sobre outros membros da coalizão. E ela tem criticado abertamente os caminhos europeus ao longo dos últimos dias. Aliás, no parlamento italiano, ela disse ontem o seguinte, abre aspas, não é sensato cair na tentação das represálias que se tornam um círculo vicioso em que todos perdem. Devemos continuar a trabalhar de forma concreta e pragmática para encontrar possíveis pontos de convergência e evitar uma guerra comercial que não beneficiaria nem os Estados Unidos, nem a Europa. No discurso dela, no parlamento italiano, ela também alertou que uma escalada na guerra comercial com os Estados Unidos reduziria o poder de compra dos europeus através da inflação e forçaria o Banco Central Europeu a aumentar juros. Veja você, então não nos interessa isso, gente. Não nos interessa essa escalada louca que vocês querem ficar retaliando. Vamos dialogar com os Estados Unidos. É importante registrar que a Meloni, na prática, está testando um discurso na medida em que nessa quinta-feira ela participa da reunião de cúpula com outros líderes europeus em Bruxelas e ela vai pressionar para que a União Europeia abra negociações com os Estados Unidos para evitar as consequências prejudiciais de uma guerra comercial. Tanguy, me parece que a Meloni tem razão. Aliás, a Meloni e a Cláudia Sheinbaum, que têm visões ideológicas completamente diferentes, me parecem que estão lidando bem com o Trump. Olha, vamos buscar aqui um denominador comum, vamos ser pragmáticos. Não me parece que a melhor estratégia seja essa. Vamos retaliar! Aumenta a tarifa, o Trump aumentou, a gente aumenta de volta. Porque acaba se criando uma situação em que, sim, a Europa vai sofrer com inflação, a Europa vai sofrer com juros mais altos, a Europa vai sofrer consequências de uma barreira comercial aumentada. E muito entre nós. Retaliação vai fazer o Trump voltar atrás? Não vai. Não vai fazer voltar atrás. Então o posicionamento da Meloni é, gente, para que isso? Para que esse caminho? Como a Cláudia Sheinbaum também no México tem adotado ali uma estratégia de diálogo. Olha, não, vamos dialogar com os Estados Unidos, etc. Ela não parte para represálias automáticas, como o Canadá, por exemplo.
Então, essas duas mulheres, essas duas lideranças, me parecem que têm olhado para a situação com lucidez e têm ditado aí, ou direcionado, ou sugerido um caminho diferente que, na minha opinião, parece mais efetivo dentro do atual contexto. E sempre me chama a atenção ser a Giorgia Meloni, que nesse momento está assumindo uma posição de liderança da União Europeia, sempre lembrando que ela foi eleita, e ela foi eleita com um discurso anti-Europa, né? Com um discurso anti-União Europeia, a Itália tem que seguir com as próprias pernas, um negócio meio, a gente vai avaliar se o euro, se a gente continua ou não e tal. E nesse momento você tem uma política que parece muito pragmática, a gente sabe que ela é vinculada a fileiras da direita / extrema-direita italiana. Ela foi eleita com o Fratelli d'Italia, ela era do grupo ali do Salvini, né? Estava junto com o Berlusconi, né? O falecido Berlusconi, mas de repente ela consegue criar um espaço próprio na política ali e estabelecer uma estratégia de moderação, algo que, aliás, a própria Marine Le Pen está tentando, de uma certa maneira, fazer na França também. Não, eu não sou aquilo tudo que sempre se falou, eu sou capaz de dialogar, posso ser diferente e tudo. Então, nesse momento, nesse vácuo de poder, a Giorgia Meloni ela acaba conseguindo se sobressair. Aliás, a Meloni, ela desenhou uma estratégia politicamente que também me parece habilidosa. Ela trouxe para a coalizão dela o Salvini. Então, o tempo todo, o pessoal olha para a Meloni e para com o Salvini e pensa, a Meloni até que não é tão radical, né? Porque o Salvini acaba se sobressaindo. Então, ela consegue ter uma coalizão que dialoga com os radicais italianos e, ao mesmo tempo, muitas vezes ela se coloca, deixa comigo, deixa que eu seguro eles. Eu seguro esse pessoal aqui, esse pessoal radicalizado, Salvini. Ih, rapaz, complicadíssimo ele, complicadíssimo. Mas pode deixar que eu controlo e que eu mantenho aqui as coisas realmente minimamente estabilizadas. Daniel Souza, domingo, anota na agenda aí, domingo teremos mais uma rodada de negociações entre Estados Unidos e Rússia, que vão acontecer em Jeddah, na Arábia Saudita, no próximo domingo. Isso quem disse foi o Steve Witkoff, que é um enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Curioso, porque ele é enviado para o Oriente Médio, mas ele está negociando, fazendo a intermediação ali das negociações entre Estados Unidos e Rússia. Então, uma delegação, né, do governo americano está indo para Jeddah para tentar concretizar o acordo de cessar-fogo. E nessa delegação americana teremos, pelo menos, na verdade, entre outras pessoas, Marco Rubio, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, e o assessor de segurança nacional, o Mike Waltz. E aí, para tentar fazer a coisa avançar, Daniel, quem pegou o telefone hoje e deu uma ligada foi Donald Trump, que ligou para o DDD da Ucrânia, Daniel. Não sei qual é o DDD da Ucrânia, mas para falar com Volodymyr Zelensky, eles se falaram por telefone hoje. E o Zelensky aceitou a proposta de um cessar-fogo temporário para infraestrutura e energia, ou seja, olha, a Rússia, se o acordo fechar e tal, a Rússia não vai te atacar, mas você também não pode atacar a Rússia em infraestrutura e energia, o resto está liberado, tá? Mas infraestrutura e energia não pode. O Zelensky concordou com isso. E aí, Daniel Souza, eu tô com a impressão de que o Trump olha pro Zelensky e fala assim, porra, é desse camarada aqui que eu vou tirar tudo o que for possível. Porque, de novo, Daniel, ele falou sobre os minerais. E agora, na ligação de hoje, Donald Trump sugeriu que, de repente, poderia passar a ser dono, os Estados Unidos passarem a ser donos da estrutura energética ucraniana, incluindo algumas instalações ali mais sensíveis, e papo vai, papo vem, Daniel. Declaração daqui, declaração de lá, você vê o Zelensky falando e tal, o Trump falando, a Casa Branca e tal. E chega à conclusão de que a sugestão do Trump foi que, eventualmente, os Estados Unidos possam passar a ser donos ou administrar a usina nuclear de Zaporizhia, que é nada mais, nada menos do que a maior de toda a Europa. E o raciocínio do Donald Trump é, ora, se a Zaporizhia, né, se a usina nuclear de Zaporizhia for dos Estados Unidos, a Rússia não vai se meter a besta. E aí, a princípio, o Daniel ficou com o negócio que é só uma. Aí depois a gente descobre que essa uma, não é uma qualquer, é a maior, não apenas da Ucrânia, é a maior da Europa inteira. E daqui a pouco o Zelensky ele dá uma declaração e fala assim, as instalações, ou seja, aparentemente é mais de uma. O Zelensky, perguntaram pro Zelensky, Zelensky, mas tá tudo bem? Como é que é pra você? Tá de boa? E o Zelensky falou, não, olha só, ele foi super respeitoso, tá super de boa,
eu concordei, a gente vai continuar conversando, vamos vendo, porque talvez esse seja o caminho. E parece, Daniel, de que desde aquele bate-boca, né, que aconteceu na sexta-feira antes do Carnaval, o Zelensky está meio que correndo atrás do Trump para tentar ver se a relação tá boa. E agora o Trump ele propõe umas barbaridades, o Zelensky concorda. Mais uma vez, Daniel, já te falei isso, já falei isso aqui no bate-papo. Eu tô com a impressão de que a Ucrânia vai perder o território e vai perder mais um monte de coisas, vai perder o território para a Rússia e vai perder mais um monte de outras coisas, terras raras, instalações nucleares e tal, para os Estados Unidos. Me parece que é quase uma divisão, né? Os Estados Unidos e Rússia estão, de uma forma ou de outra, pensando numa divisão em troca da paz. Vamos ver como é que isso vai rolar, Daniel. Mas a gente vai ter essa conversa agora no domingo e o Trump tem já a aceitação por parte de Zelensky de que, olha, eu aceito cessar-fogo, vamos ter que ver os termos aí, um cessar-fogo temporário e parcial, mas vamos ver quais são as condições que vão ser impostas para a Ucrânia para esse cessar-fogo, Daniel. Fica a impressão, Tanguy, que o Trump olha para a Ucrânia e enxerga um ativo ou um conjunto de ativos desvalorizado. Então, vou comprar esses ativos, vou levar para mim, vou comprar que está barato, é o meu momento, vou às compras, porque essa é uma janela de oportunidade para fazer bons negócios. É uma lógica muito mercantil que o Trump tem imposto nessas negociações. Agora, Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vambora, Daniel, o que você traz para a gente hoje? Você sabe que combater fake news é uma tarefa importante dos governos, né, Tanguy? Combater fake news, informações falsas que estão circulando, que podem trazer aí consequências nefastas para a dinâmica econômica. Pois bem, o governo do Peru, em sua conta oficial, resolveu combater uma fake news que está circulando no país, uma fake news de grande envergadura, e o governo achou que era importante intervir. Porque, afinal, não poderia continuar assim. Então, houve ali uma postagem, né, no perfil oficial do X, do governo do Peru, que eles negam peremptoriamente a imagem que está circulando nas redes sociais peruanas de que a presidente do país, a Dina Boluarte, fez procedimentos estéticos. Não fez procedimentos estéticos, são imagens falsas que estão circulando, né? Não são imagens de cirurgias, de procedimentos estéticos. Essas imagens foram feitas por inteligência artificial, segundo o governo do Peru. E tem mais. O governo do Peru tomou uma notas da comunidade, né? Por conta disso, a gente sabe que esse é um mecanismo que existe no X. O pessoal está dizendo, não. A imagem é real. A Dina Boluarte tirou essa selfie com os procedimentos estéticos que ela fez, etc. Então é isso, Tanguy. O governo do Peru, nesse momento, está dedicado a combater as fake news e, claro, que o governo conseguiu aquilo que não queria, que é atrair a atenção para essa temática. É o efeito Barbra Streisand, né, Tanguy? Quando você não quer que algo seja foco, muitas vezes o melhor é não falar sobre aquele tema para que ele possa ser esvaziado. Ainda mais em redes sociais, né? Ô, Daniel Souza, inclusive, se as pessoas quiserem saber mais sobre o Peru, temos uma aula, né, lá no Petit Cursos sobre esse país. Aliás, tem curso ali sobre vários países da América do Sul e tudo. Se você quiser conhecer mais sobre o Petit Curso, acessa lá petcursos.com.br. É o nosso projeto paralelo, é o projeto irmão do Petit Jornal. É um projeto que a gente já alimenta desde o ano de 2020. Temos uma miríade, Daniel, de temas ali, uma mixórdia, que é o tema que pegou essa semana aí, uma mixórdia de temas sendo desenvolvidos ali no Petit Cursos, e você pode encontrar todos eles lá em petcursos.com.br. Acessa lá, dá uma olhada, é a única forma de acessar o Petit Cursos, é pelo site petcursos.com.br. Lá você vê o catálogo, inclusive você vê o curso que está rolando nesse momento. Aliás, tornando-se aluno, você assiste esse curso ao vivo, um curso sobre os Estados Unidos. Acessa lá, petcursos.com.br. Tanguy, fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso que a gente sempre registra aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, se tornar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você tem a chave Pix,
o Pix do Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoio ao Petit. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Amanhã estamos de volta, Daniel Souza. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.